Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, pois sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz.
casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exalta um Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia, e esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver. Deus tá escrevendo a sua história, e às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. O que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Tu és o Filho de Deus, aquele que veio nos salvar. Tu és o Filho de Deus, que se entregou em meu lugar. O Rei da Glória, Cordeiro se fez e se entregou em meu lugar, por me amar. O véu você rasgou e livre nos tornou, e logo me rendi ao teu amor. E ao ouvir sua voz, céus e terra te adoram. E ao ouvir sua voz, a tempestade se acalma. Tu és o nome
Céus e terras te adoram, e ao ouvir sua voz, a tempestade se acalma. Tu és o nome que está sobre todo nome. A paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um. Uma feliz Páscoa para cada um de vocês, meus amados. Que Deus em Cristo continue abençoando. Que o Espírito Santo do Senhor, neste dia maravilhoso, esse dia qual o mundo comemora, uns comemoram de uma maneira, outros comemoram de outra maneira, mas temos que buscar um único Deus, Deus verdadeiro, o único que morreu na cruz, qual muito nesses dias comemoram. Louvado seja Deus. Mas de que forma você está comemorando este dia? Louvado seja Deus. O católico busca de uma maneira, o espiritismo busca de uma maneira, o ateu está buscando um Deus, mas só um te leva a Deus, é o Senhor Jesus. Não importa a maneira que você busca, se você buscar o que morreu na cruz, esse te levará à glória. Louvado seja Deus. Senhor Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, meu Senhor, onde estamos aqui para levar a Tua palavra, que Teu Santo Espírito possa reinar em cada lar nesta noite, que Teu Santo Espírito possa estar, meu Pai, em cada família, onde o mundo está vivendo uma tribulação, aonde famílias, louvado seja Deus, estão sendo devastadas por conta desse vírus. Pai, que o Senhor possa entrar, que o Senhor possa fortalecer, meu Senhor, cada família qual tiveram perda, família qual neste momento estão tendo perda, meu Senhor. Que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa fortalecer aqueles que perderam o seu ente querido, meu Senhor. Quantos nesta noite clamam a Ti? Quantos nesta noite estão de joelho clamando a Ti, meu Senhor? Que essas orações venham chegar ao Teu trono. Que as orações, meu Pai, de pai neste momento, de mãe neste momento, corações quebrantados, possa chegar ao Teu reino, ao Teu trono, meu Senhor. Que o Senhor possa abençoar, fortalecer aqueles que estão fracos na fé. Aqueles que muitas das vezes, meu Pai, por conta dessa luta, se apartaram de Ti. Aquele, meu Senhor, que precisa fazer uma aliança com o Senhor. Aqueles que nesse momento, meu Pai, precisam dobrar o joelho. Pai, que o Senhor possa visitar lá. Que o Senhor possa, meu Senhor, derramar bênçãos sobre cada família, meu Deus. Pois o Senhor sabe de todas as coisas. A Tua palavra que diz que louvado seja Deus, que o homem sem Ti não é nada. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E é esse Jesus que o mundo tem que buscar. É esse Jesus que o mundo tem que se humilhar. Louvado seja Deus. Glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia. Eu peço, meus amados irmãos, que estão com a sua Bíblia em mãos, louvado seja Deus, que venha abrir na segunda carta do evangelista João, a primeira carta do evangelista João, o seu capítulo número 4, louvado seja Deus. E o versículo 1 a seguir, glória seja dado o nome do Senhor. Eu não sei como você está nesta noite.
Eu não sei o que foi colocado em seu coração nesta noite, mas a palavra, louvado seja Deus, ela vai nos falso profeta, qual muitos, meus amados, estão falando, e muitas das vezes Deus não falou. A palavra diz, no capítulo 4, da primeira carta de João, o capítulo 4 diz: Amados, não creias em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e eis que está no mundo. Filhinho, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. No versículo número 6, a Bíblia diz: Nós somos de Deus, aquele que o conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, louvado seja Deus. É uma palavra bastante conhecida, mas é uma palavra onde o evangelista João, quando ele escreve essa carta, a Bíblia diz que ele está em Éfeso. E acreditamos que ele escreveu justamente para aquele povo ali de Éfeso. E ele vai falar na sua carta, louvado seja Deus, onde muitos estavam servindo a Deus, mas eles estavam desviando da presença. Muitas das vezes desviando do caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Meus amados, e o evangelista João, quando ele escreve essa carta, ele sabe justamente para quem ele estava escrevendo. Louvado seja Deus. Eram pessoas que estavam afastadas, saíam da presença do Senhor, mas continuavam a sua vida toda errada. Eles continuavam erradamente vivendo a sua vida, mas achando que estavam agradando a Deus. E muitas das vezes pregando a palavra errada, profetizando para as pessoas, para os irmãos. Louvado seja Deus. E a gente vê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia cita sobre o falso profeta. Louvado seja Deus. Mas há vários tipos de falso profeta. Tem um falso profeta que o próprio livro de João, qual o próprio evangelista citou lá no livro de Apocalipse. Esse falso profeta do livro de Apocalipse, nós não podemos confundir com o que o evangelista João está falando aqui. Nós não podemos olhar o pé da letra da maneira que está aqui, da qual João fala nessa carta. Eu acredito, meus amados, que louvado seja Deus, o evangelista, quando ele falou dessa carta, quando ele citou esses falsos profetas, ele estava falando justamente tipo os falsos profetas, qual o profeta Jeremias profetizou.
Porque Deus, quando ele usou o profeta Jeremias, ele usou justamente o profeta Jeremias para levar o povo palavra, qual o povo não viesse a desviá-la, que o povo viesse a seguir a sua lei, não se apartar da presença do Senhor e seguir um único objetivo, que era buscar a Cristo, que era levar a geração até a vinda do Messias. Mas a própria desobediência do povo, muitas das vezes, aonde entra o falso profeta, louvado seja Deus. Dá um exemplo, louvado seja Deus, quando o profeta Jeremias, louvado seja Deus, ele profetizou, ele disse, louvado seja Deus, está lá no louvado seja Deus, ele disse: vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz, e a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Essa passagem está no livro do profeta Jeremias 23, capítulo 23, versículo 17. Ou seja, eram falsos profetas que enganavam o povo, fazia com que o povo se desviasse. Louvado seja Deus. Quer ver uma passagem interessante? Louvado seja Deus. Está lá no que vocês, os irmãos que tiveram a sua Bíblia, abra no livro do profeta Daniel. Louvado seja Deus. E a gente vai ver uma passagem interessante, qual nos diz claramente o que o Senhor falou, porque o Senhor usou fortemente o profeta Daniel. Louvado seja Deus. Está no livro, o capítulo 9 e o versículo 2, que diz: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Louvado seja Deus. Meus amados, Deus usa o profeta Daniel, qual ele escreveu ali em Jerusalém, na Babilônia. Daniel estava aprisionado. Mas é onde Deus não permitia o falso profeta, porque o falso profeta, ele poderia desviar a mente do povo. Ou seja, Deus prometeu, através do livro do profeta Jeremias, que o povo viveria 70 anos em cativeiro. Então o povo, ouvindo alguns falsos profetas, poderia não crer nesses 70 anos, ou então achar que o tempo de cativeiro já tinha cessado. Mas Deus, usando o profeta Daniel, profetizando: ó Senhor, eu estou lendo pelo profeta, aqui no livro do profeta Jeremias, que o tempo de cativeiro já está acabando, que o tempo de cativeiro já está cessando. Louvado seja Deus. Então vemos que, se tivesse um falso profeta ali, poderia confundir a cabeça do povo. Louvado seja Deus. E o povo, ouvindo o que Daniel profetizou, creu. Porque a Bíblia diz, então, se a gente lê todo o livro de Daniel, todo o capítulo 9 de Daniel, louvado seja Deus, vamos ver as profecias das 70 semanas de Daniel. Os irmãos já conhecem, não vou entrar nesse detalhe. Mas tudo Deus falando para Daniel: Daniel, 70 anos já acabou. Já acabou, Daniel. Louvado seja Deus. É onde entra os falsos profetas, meus amados. Se a gente for olhar o que aconteceu com os profetas, os falsos profetas, tem uma passagem bastante conhecida
que está lá no livro de 1 Reis. É uma passagem bastante conhecida. Fala dos 400 profetas de Baal. E a Bíblia vai dizer que quando o rei Acabe, a Bíblia diz que 3 anos Israel viveu em paz. Mas o rei Acabe, ele chega para um dos servos dele e chega e fala para um dos servos: não viste que Ramote de Gileade é nossa? E aí arma uma guerra contra o rei da Síria para tomar a cidade de Ramote de Gileade. Louvado seja Deus. E aí faz uma proposta ao rei Josafá. Convida o rei Josafá para guerrear. E aí a Bíblia diz que foi uma aliança que Josafá fez com o rei Acabe. Mas aí o rei Acabe, Josafá como um homem de Deus, louvado seja Deus, perguntou para o rei Acabe: ô rei Acabe, não tem um profeta que possamos consultar o Senhor? Louvado seja Deus. Vejamos que aí há um homem de Deus no meio dessa batalha. Há um homem temente a Deus, há um homem que conhecia Deus. Louvado seja Deus. Josafá pede para consultar o Senhor antes de ir à guerra, antes de ir à batalha. Josafá fala ao rei: ó, vamos para a guerra. Meus homens vão ser os seus homens, meus cavalos vão ser os seus cavalos, e vamos para a guerra. Mas primeiro vamos consultar Deus. E aí a Bíblia diz que Acabe reúne os 400 profetas dele, aquela multidão de homens. Louvado seja Deus. E aí o rei Acabe, e aí aqueles homens começam a profetizar. Eu acredito que Josafá, presenciando aquilo como um homem de Deus, não sentiu nada de Deus. E aí ele fala: ô rei Acabe, não tem um homem de Deus, não tem um profeta de Deus aqui que possamos consultar, não tem? E aí a Bíblia diz que rei Acabe fala: tem ali um tal de Micaías, mas esse não fala nada bom de mim. Louvado seja Deus. Aí a gente vê a diferença de um homem de Deus, louvado seja Deus, e aí a gente vê um homem que não era de Deus. O rei Acabe, o profeta Micaías não profetizava nada. Por quê? Porque ele não era um homem de Deus. Então, quando você não serve a Deus, quando você não faz a vontade de Deus, infelizmente Deus vai te chamar no eixo. Você só vai ouvir de Deus só correção. E o rei Acabe, ele não aceitava a correção de Deus, porque ele estava acostumado com os profetas que falavam o que ele queria. O rei Acabe, ele estava acostumado a ouvir aquilo que ele queria ouvir. Por isso que ele tinha quantidade, mas Deus não trabalha com quantidade. Deus trabalha com qualidade. Louvado seja Deus. Vemos a diferença do falso profeta e do homem de Deus. Louvado seja Deus. E aí o rei Acabe pede para buscar Micaías. Louvado seja Deus. E aí aquele homem vai chamar o profeta Micaías. Louvado seja Deus. O interessante que nessa ida, quando o homem, o eunuco, quando ele se encontra com o profeta Micaías, ele chega para o profeta e fala: ó, você está vendo que todos aqueles profetas profetizaram bem acerca do rei. Todos aqueles profetas profetizaram que o rei vai ter a vitória, vai ganhar a vitória. Vê se você também fala isso, a mesma coisa. Louvado seja Deus. Ou seja, é um homem que estava acostumado a ver a ouvir o que ele queria. Estavam acostumados junto com
com o seu mandante lá, o rei Acabe. Mas aí o profeta Micaías, ele fala: vive o Senhor, louvado seja Deus, que o Senhor mandar, eu vou falar. É um homem de... A gente vemos a diferença de um homem de Deus e o homem não de Deus. Louvado seja Deus. Glória seja dado o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. E aí, meus amados irmãos, o primeiro versículo do 4º capítulo, a Bíblia diz: amado, não creia em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Louvado seja Deus. Glória seja dado o nome do Senhor para todos sempre. Então, meus amados, a gente vê que o rei Josafá, aí esse versículo que a gente entrou no livro de 1 Reis, a Bíblia diz, está no capítulo 22, versículo 7. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Louvado seja Deus. Vimos Josafá, um homem, além do temor de Deus, além do temor que ele tinha do Senhor, era um homem que tinha visão. Louvado seja Deus. Glória seja dado o nome do Senhor para todos sempre. E o rei Acabe, ele parte para a guerra. O interessante, louvado seja Deus, que o rei Acabe, ele queria ouvir o que ele queria. Mas Deus não trabalha assim. A Bíblia diz que Deus é amor e também é justiça. Deus corrige. Deus é amor e justiça. Deus é uma água cristalina e um fogo consumidor. A gente, nos últimos dias, essa semana agora passada, aí a gente... as redes sociais foi alvo de uma profecia, eu acredito que muitos irmãos acompanhou, de um profeta que profetizou acerca de algo que ia acontecer dia 30. E foi aquela expectativa, todo mundo querendo, foi um crente, estava batendo cabeça. Meu Deus, eu tenho que ungir minha casa, que isso e aquilo. E aí, meus amados irmãos, não se cumpriu. E aí a gente fica se perguntando, será que esse homem é um falso profeta? Mas nós não podemos julgar o homem de Deus. Nós não podemos julgar o homem de Deus. Não se cumpriu, glória a Deus. Mas não podemos apontar que ele é um falso profeta. Eu acredito, louvado seja Deus, que ou ele se antecipou na data, ou eu acredito que o poder da oração pode ter aquebrantado o coração do Senhor. E Deus cessou a mão. Mas nós não podemos duvidar de algo que possa acontecer. Nós não podemos duvidar de algo que venha acontecer. Louvado seja Deus. Ele é um homem de Deus, é. Ele é um homem de Deus, é. Louvado seja Deus. Glória seja dado o nome do Senhor para todos sempre. E aí a Bíblia diz no capítulo número 2, no versículo número 2, nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Louvado seja Deus. Será que você tem examinado a profecia? Será que você tem examinado
Como é que está teu espírito em oração para poder distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus? Meus amados irmãos, às vezes a gente vê muita profecia, muitos irmãos, muitas pessoas profetizando. Mas a Bíblia diz, Paulo disse que nós temos que examinar a profecia. Louvado seja Deus. Examine a profecia para ver se ela é de Deus. E tem muita profecia, meus amados, que às vezes é da carne, é da emoção. Louvado seja Deus. Às vezes a pessoa está na emoção e profetiza. Às vezes a pessoa está na carne e profetiza. Às vezes a pessoa está no espírito e profetiza. Mas como examinar se a profecia realmente é de Deus? Se você estiver no espírito, com o espírito do Senhor, se você estiver cheio do espírito, se você estiver em oração, você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Louvado seja Deus. Glória seja dada no nome do Senhor. E aí eu separei um versículo. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 14. Louvado seja Deus. Capítulo 3, versículo 14 de 2 Reis. Glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 3, versículo 14, que diz: E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Louvado seja Deus. Aí vemos que o profeta Eliseu, ele identifica em Josafá um homem de Deus. Ele identifica no rei Josafá um homem de Deus. Que o rei, louvado seja Deus, a Bíblia vai nos dizer, quando o rei, louvado seja Deus, ele vai à guerra, ele convida Josafá para ir à guerra. E aí a Bíblia diz que saíram os 3 reis à guerra. E aí nessa caminhada que a Bíblia nos cita, que é de 7 dias, faltou água. E aí foi aquele desespero, os gados não tinham água, cavalos estavam faltando água, boi estava faltando água, louvado seja Deus. E aí mandam buscar o profeta Eliseu. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia diz que o rei Josafá, a Bíblia nos diz no versículo 12, e disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e ao profeta de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregar na mão dos moabitas. O profeta Eliseu identificou de cara que o rei de Israel é um rei idólatra, um rei que não tinha o temor do Senhor, um rei que servia a outros deuses. Louvado seja Deus. E aí ele diz: se não fosse a presença do rei Josafá,
rei Acabe, eu nem olharia para a tua cara. Porque ele via um homem que servia aos falsos profetas, que dava ouvido aos falsos profetas. Louvado seja Deus, glória seja dado o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o seu capítulo número 3, no versículo número 3, a Bíblia nos diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Louvado seja Deus, glória seja dado o nome do Senhor. Então, meus amados, a gente vemos que há uma grande quantidade de falsos profetas. Louvado seja Deus. Há uma grande quantidade de falsos profetas. E é o que está fazendo muitos irmãos apartaram da presença do Senhor. É as falsas profecias. Porque muitos, meus amados irmãos, estão sendo enganados. Querem ir para a presença, querem ir para a igreja, buscar bênção. Querem ir para a igreja atrás de prosperidade. E uma dessa de um falso profeta, aquele irmão fica ali esperando o que foi prometido da parte de Deus. Fica ali esperando o que foi prometido da parte de Deus. E muitas das vezes Deus não falou. E muitas das vezes Deus não falou. E aquele irmão fica ali, aquela alma fica ali esperando o tempo dele. Mas o que é de Deus, quando Deus promete, Ele cumpre. Não importa o tempo que for. Não importa o tempo que for. Quando Deus promete, Ele vai cumprir. E muitas das vezes, o irmão está ali porque ouviu de um falso profeta. Deus falou que vai te dar uma casa. Deus falou que vai te dar um carro novo. Deus falou que vai te dar um ministério. E muitas vezes está ali, ó. E Deus não falou. E aí, por não receber a bênção, sai da presença do Senhor, sai da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Meus amados, o cuidado que Deus tinha com o povo de Israel era muitas das vezes para o povo não sair da presença, para o povo não servir a outros deuses. Porque quando o povo de Israel ele saiu do Egito, que ele atravessou o deserto, havia várias nações, haviam várias nações ao redor. E muitas das vezes, naquela caminhada, a Bíblia diz que a caminhada durou 40 anos. Imagina a vontade que o povo não teve de servir a outras nações. Mas aí Deus escreve lá no livro de Deuteronômio, o capítulo 13, versículo 3. Não dê ouvido às palavras daqueles profetas ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está dando a vocês a prova para ver se o ama de todo o coração e de toda a alma. Muitas das vezes os falsos profetas eles chegavam, falavam que Deus falou sem Deus ter falado. Deus mandou falar sem Deus não mandar falar. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
temos que ter muito cuidado quando aquilo que vem aos nossos corações. Nós temos que ter cuidado em discernir se é da carne, do espírito ou da emoção. Às vezes você está levando pela emoção. Como é que vive você? Qual a comunhão que você tem com o Espírito Santo para você profetizar? Ouve a palavra do Senhor. Há um preço caro, meus amados irmãos. Isso não é brincadeira. Profetizar para um irmão não é brincadeira, não. Tem pessoas usando a palavra de Deus achando que é brincadeira. Deus mandou te falar. Será como é que está essa pessoa para profetizar? Como é que está a comunhão dela para profetizar? Louvado seja Deus, glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. E aí, meus amados, glória a Deus, uma passagem interessante que eu lendo o livro de 1 Reis, louvado seja Deus, glória seja dado o nome do Senhor. Está lá no capítulo 22 e o versículo 24, que diz: Então Zedequias, filho de Kenana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Glória a Deus. A Bíblia diz que o profeta ele chega pro rei Acabe e falou: um espírito, a Bíblia diz, e disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerá. Sai e fazei assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Ou seja, Deus falou, Deus permitiu um profeta, um espírito imundo, para ir falar através da boca daqueles 400 profetas, para profetizar ao rei Acabe: ó rei Acabe, tu não vai vencer não. E aí foi aonde o profeta Micaías deu um soco na cara do profeta Micaías. E aí ele disse: louvado seja Deus. E disse Micaías: eis que verá naquele mesmo dia, quando entrares em câmara para te esconderes. Louvado seja Deus. Micaías está dizendo: ó, você vai, mas não vai voltar. Você vai, mas não vai voltar. Louvado seja Deus. Por quê? Porque não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Meus amados, quando Deus estiver no negócio, você vai ter vitória. Mas se Deus não estiver no negócio, não adianta tentar, meu irmão. Não adianta tentar.
Louvado seja Deus. Lembra lá no livro do profeta Amós? A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Amós. E aí o profeta Amós chega na cidade de Samaria, começa a profetizar. E aí o profeta, se eu não me engano, eu não me lembro qual é o nome do profeta. Ele chega a Jeroboão e fala, ó, tem um profeta lá do Reino do Sul que está profetizando aqui, e pelas palavras dele, não sei se a cidade vai aguentar não. E aí manda o profeta se embora. Mas aí o profeta fala, ó, eu não era profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou boieiro. Mas o que Deus mandar falar, eu vou falar. Ou seja, você vê que é um profeta que não temia a voz do homem. Ele chega naquela cidade de Samaria, louvado seja Deus, onde a própria Bíblia nos diz que Samaria naquele período, naquela época, era toda restaurada, a cidade o povo andava no luxo. Mas eles achavam que Deus estava no negócio de tudo que eles faziam. Toda a vida errada que eles faziam, ele achava que Deus estava no negócio. E aí o profeta chega naquela cidade e profetiza contra o rei. Fala, o rei vai descer a espada, essa cidade vai ser destruída. Não adianta, o Senhor vai descer a mão sobre esta cidade. Ele não deixou de falar. Porque era um profeta usado por Deus, era um profeta enviado por Deus. Louvado seja Deus. Então veremos a diferença de um falso profeta e do profeta do Senhor. Deixa eu te falar, quando Deus mandar falar, fale. Quando Deus mandar falar, fale. Não tema o homem. Louvado seja Deus. Não tema o homem, porque quem te enviou foi o Senhor. E Ele garante. Ele garante, louvado seja Deus. E aí a gente vê a diferença entre os falsos profetas. Não vamos confundir, porque o próprio João, quando ele escreve nessa carta, e é o próprio João também que escreve lá no livro de Apocalipse, ele fala sobre o falso profeta. Mas aquele falso profeta que João cita em Apocalipse, já é o próprio Satanás. E aí a própria Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, o capítulo 13, capítulo 3, que uma das cabeças da besta parecia de ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Louvado seja Deus. O próprio Satanás fez uma maravilha, curou a enfermidade daquele falso profeta e todos se maravilharam, todos que presenciaram aquilo se alegrou. Ou seja, vimos que era um falso profeta, Deus não estava no negócio. Louvado seja Deus. E a própria Bíblia nos diz que os dois primeiros a ser lançados no lago de fogo é quem? O falso profeta e a besta. A besta e o falso profeta. Louvado seja Deus. E aí o capítulo 16, capítulo 13, a Bíblia diz: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Ou seja, era um espírito enganador. Era um espírito para enganar as nações. Louvado seja Deus. Era um espírito qual vamos dizer que hoje está fazendo o mesmo.
Podemos dizer que hoje tem falsos profetas sendo enganados, sendo usados, na verdade, por Satanás, para desviar os irmãos, para desviar os servos do Senhor, da presença. Louvado seja Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. E aí, Apocalipse 20, a Bíblia diz: mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, e que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo ardente. Ou seja, são os dois primeiros que vai inaugurar o lago de fogo. E aí em seguida a Bíblia diz que Satanás foi lançado no lago de fogo. Então a diferença da gente, a gente não pode, a diferença do falso profeta, que a gente vê muito por aí, com esse falso profeta que João cita em Apocalipse. Louvado seja Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, a gente vê que se você não tiver, se a gente, meus irmãos, não tiver em oração, se a gente não sair para adorar o Senhor em espírito e em verdade, a gente pode ser uma das vítimas, pode ser vítima desses falsos profetas. E quem nos livrará desses falsos profetas? O Espírito Santo. Se você tiver em comunhão com Ele, tiver em oração, Deus não vai permitir. Deus não vai permitir que você seja uma vítima desse falso profeta, desse espírito enganador. Louvado seja Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. E aí foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Foi o que o Senhor colocou em meu coração para que eu trouxesse à igreja. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai querido. Em Tua presença, meu Pai, estou aqui para Te agradecer, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, por até aqui ter nos ajudado. Que o Senhor possa nos fortalecer, para que o Senhor possa nos livrar, meu Deus, dos espíritos enganadores, dos falsos profetas, meu Senhor. Ó Senhor Deus, guarda cada um dos Teus filhos, aqueles que muitas das vezes, meu Pai, guardou no coração profecia que não vieram de Ti, meu Senhor. Para que o Senhor possa, ó Deus, guiar. Tome em Tuas mãos, meu Pai, a Tua igreja. Fortaleça a Tua igreja nos últimos dias, meu Senhor. A Tua igreja precisa de Ti. Toma nossas vidas, nossa casa. Toma as lideranças, meu Senhor. Te peço pela vida do pastor Wellington. Toma a vida do Teu servo, guia ele, fortaleça, meu Senhor. Guia todos os Seus passos. Que venha cair por terra todo o laço, toda a cilada, toda a trama do inimigo, meu Senhor. Te peço pelo ministério apostólico Rema, por cada irmão. Irmão que estão fracos na fé. Irmão que precisa de renovo. Te peço pela vida do pastor Luciano. Te peço, meu Pai, pela vida da pastora Val. Te peço por cada irmão, meu Pai Santo, Pai querido. Te peço pelo meu povo, pela minha família. Te peço pela minha esposa, minha filha. Te peço pela minha sogra, meu Senhor. Te peço pelaquela casa. Visita a vida do meu sogro ali em Salvador. Fortaleça em nome de Jesus. Te peço, meu Pai, por esse bairro, por essa cidade, por esse país. Essa nação precisa de Ti, meu Pai. Levanta Tuas mãos sobre esse povo, sobre a liderança,
sobre o presidente, sobre o governador, prefeito, vereadores. Te peço pelos médicos, meu Senhor, enfermeiro, todos que estão à frente, meu Senhor, dessa pandemia. Que o Senhor possa fortalecer agora, meu Senhor. Que o Senhor possa visitar leito. Que o Senhor possa visitar corredores de hospitais. Que o Senhor possa visitar agora, meu Senhor Deus, centro de recuperação, presídio. Irmãos que foram presos injustamente. Aqueles que estão cumprindo pena, meu Pai, injustamente. Que o Senhor possa olhar para o processo. Que o Senhor possa tomar conta, meu Pai, em nome de Jesus. Toma minha vida, meu lar, meus projetos. Abraça tudo que temos por herança. Fica conosco, meu Senhor, que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E assim agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Seja dado ao Senhor. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito